Eu quero aqui trazer uma meditação de uma narrativa que está nos evangelhos, tanto está no Evangelho de Mateus, como está no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. É um episódio que acontece uma única vez, é narrado isso uma única vez, esse personagem só aparece uma única vez. Logo após, em todas as narrativas, logo após os discípulos procurarem impedir as crianças de chegar a Jesus. E Jesus diz aos discípulos: não as impeçais, deixe-as vir a mim, pois delas é o reino de Deus. E diz em público àquelas pessoas. Aquelas crianças não estavam ali só, estavam com seus familiares, estava com os seus pais. E Jesus disse em público: aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança recebe, de modo algum entrará nele. Essa afirmação deve ter incomodado a cabeça de alguém. Pode ter pensado que uma criança é capaz de fazer quando lhe é oferecido o reino de Deus. O que ela dá em troca? E aí é que quando Jesus vai se retirando, uma pessoa surge correndo, se ajoelha aos pés de Jesus e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde de imediato: por que me perguntas a respeito do que é bom? Só há um bom. É Deus. Mas, diz aqui no verso de número 17 do capítulo 20 de Mateus: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui eu quero só mencionar que aquela velha apologia de palavras e de coisas que é chamado de hermenêutica, ou seja lá, de interpretação. E que aqui Jesus não está querendo falar de vida eterna. Está querendo falar da vida, daqui, das coisas. Não, o homem vem com uma questão sobre vida eterna. Provavelmente, aquele homem teria uma crença religiosa dos fariseus, porque os saduceus não criam em ressurreição nem em vida eterna. E, portanto, ele tinha algo sobre essa crença e ele queria uma resposta sobre isso. O que farei para herdar a vida eterna? Não é uma pergunta maliciosa como a dos saduceus em relação à vida eterna, quando fala a respeito da mulher que teve 7 maridos. Essa é uma pergunta de um homem que está interessado. Ela é uma pergunta enigmática, ela é da sua mente, é do seu coração, é das suas preocupações. Ela é uma pergunta mística, porque se trata de vida eterna, da vida pós a morte, na crença dele. Vida eterna era a vida após a morte. E aí
ele pergunta: o que farei de bom? Porque não tem como fazer uma pergunta: o que farei de mal para herdar a vida eterna? Não, ele já sabe que a vida eterna é fruto daquilo que é feito de bom. É o que é bom que produz vida eterna. E ele pergunta: o que farei de bom? Jesus responde e diz isso: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Na vida, é na vida mesmo, a vida eterna. Se queres, porém, entrar na vida, não é aquele comer do fruto que se comendo, morrendo morrerás. Mas se obedecerdes os mandamentos, como ele disse que guarda os mandamentos, vivendo, terás vida eterna. Vivendo, viverás. Disse ele: quais? Ele pergunta quais esses mandamentos. Tem algum mandamento novo que eu não saiba? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É aqui que eu abro um parêntese e digo o seguinte: é como se Jesus dissesse assim, porque é típico dos evangelhos, Jesus resumiu os mandamentos em ama a Deus de todo o teu coração e expressa isso com a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu raciocínio, com todo o teu processo mental, com todas as tuas faculdades mentais. E ama na direção do teu próximo. Ama a ele como a ti mesmo. É como se Jesus dissesse: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cometerás nenhuma falsidade, honra teu pai e tua mãe. Resumindo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resumindo, disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, desde a minha adolescência, desde a minha mocidade. Que ainda me falta? É a pergunta que é dito aqui em Mateus. Aquele jovem era religioso, porque ele tinha passado por um processo que todo jovem de 12 anos passava de liturgia na religião judaica. Era passado por um crivo chamado Bar Mitzvah, que é traduzido para nós, filho do mandamento. É aquilo que toda religião faz. Obriga uma criança, tem que passar por aquele processo, faz a crisma, sei lá com que idade, faz lá ou seja lá o que com que idade, batiza-se com que idade, faz isso com que idade, tal idade para isso, tal idade para aquilo. Esse jovem também passou por isso. E ele estava numa fase da vida em que aquilo não preenchia o seu coração. E Jesus tinha dito: aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança recebe, de modo algum entrará nele. Como é ser essa criança para receber o reino de Deus? O que eu posso fazer como uma criança? E aí Jesus diz, porque ele pergunta: o que ainda me falta? Aqui em Mateus. Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. Reparte, divide o dinheiro com os pobres e terás um tesouro no céu.
Depois vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A sua questão sobre a vida eterna não passou pela sua ganância. A questão sobre a vida eterna não passou pelas suas riquezas, pelo seu projeto de vidinha aqui. Marcos, ele descreve essa mesma questão e diz assim, olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, desde a minha adolescência. E ele prossegue, Jesus é quem faz isso, o observador, que é o narrador, o evangelista, ele diz, Jesus o olhou com compaixão. Jesus o amou. Jesus teve misericórdia daquele homem e declarou, e lhe escancarou, e lhe mostrou, e lhe revelou. Ainda te falta algo importante. Ainda te falta algo importante. Vai, vende tudo que tem e tal. Do mesmo jeito que é dito aqui. Em Lucas, Jesus exorta. Algo ainda te falta. Algo ainda te falta. E é aqui que eu quero entrar na questão do que é que falta na nossa vida. Porque Jesus diz, se queres entrar na vida, obedece os mandamentos. Ele pergunta quais. Jesus diz quais são. Se aqueles mandamentos são obedecidos com o coração certo, com o coração puro, com o coração íntegro, se ele é aquele tipo de pessoa, como aquele judeu era, aquele jovem rico era, Jesus observa os ricos dando oferta no templo, dando ajuda, dando uma contribuição no templo. E Jesus também traz uma observação sobre a viúva com duas moedas, 3 moedas, não sei quantas eram, mas eram poucas moedas. E Jesus diz, ela deu tudo o que ela tinha. E a observação que ele faz a respeito dos ricos é que eles davam daquilo que sobrava. Jesus também falando com aqueles religiosos, Jesus dizendo assim, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, etc, etc. Mas vocês esquecem o principal da lei. O principal da lei. Vocês esquecem o principal da lei. Note que as coisas vão se amarrando. O que ele disse para o jovem rico, ainda te falta uma coisa. Te falta algo importante. E Jesus responde, vocês esquecem o principal da lei. O amor, a misericórdia, a justiça e a fé. Isso é o que falta. O amor. Falta compaixão, falta justiça, misericórdia, falta fé. Porque sem fé, como diz o escritor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. O que é que ele quer dizer? Sem fé, é impossível que a gente faça algo com o coração verdadeiro do amor. Faça com verdade, faça pela misericórdia, faça pela compaixão. A diferença entre o jovem rico, que é esse personagem que aparece aqui nas descrições dos 3 evangelistas,
Mateus, Marcos e Lucas. Lucas também, que escreve Atos dos Apóstolos, aparece um personagem muito interessante, que está lá no capítulo 10 de Atos. O centurião chamado Cornélio. O que ele descreve daquele centurião é que ele é um homem piedoso, que dava esmolas, que ajudava os pobres, que ajudava os necessitados e que constantemente, diariamente, nos seus dias, ele tinha um padrão. Todos os dias ele fazia orações ao Deus de Israel. E um anjo aparece para aquele homem por volta das 3 da tarde, é o que ele conta, e porque manda buscar a Pedro. Ele manda dois seus soldados, um soldado e os seus criados, que também eram piedosos. E essa piedade aqui é piedade mesmo, gente piedoso. Não é gente ímpio, perverso, é gente piedoso, que tem misericórdia das pessoas, que tem compaixão, que ama o próximo, que olha para a necessidade humana. Era esse homem, Cornélio. E aí, essa descrição de Cornélio é que é uma descrição onde o anjo traz uma coisa para você identificar o que aquelas pessoas, aqueles homens que tinham riquezas, que depositavam no gasofilácio suas ofertas, suas ajudas comunitárias, porque o templo era um lugar onde se deixava uma ajuda comunitária. Para quem não sabe, o templo funcionava para isso. Um lugar onde se entregava ajuda comunitária. Um lugar onde se entregava ajuda para os levitas. Porque a tribo de Levi não tinha terra. Ele não cuidava da terra. Quem cuidava da terra eram as outras tribos. Seja a tribo de Judá, de Benjamim, de Zebulon, de Naftali, de todas as tribos dos filhos de Jacó. 12 tribos. Mas a tribo de Levi não tinha terra. Eles cuidavam do ambiente do templo, das coisas sagradas. Cuidava da religião. Então, eles recebiam dos outros, eles não cuidavam da terra. Por isso é que eles recebiam dízimos. E ali era a casa do tesouro, como fala Malaquias, casa do tesouro. Lembra casa do tesouro? Você pode pesquisar hoje o que é a casa do tesouro. É o Banco Central? Casa do tesouro, o lugar onde sabe o que tem de tesouro naquele país. A casa do tesouro. E de lá se repartia também para as comunidades carentes. Mas ainda o que aquelas pessoas deixavam ali, deixavam por deixar, como Jesus diz daqueles ricos, eles dão do que sobram, eles dão do que restam, eles dão do que sobeja. E ainda assim, não dão com o coração querendo ajudar, amando alguém, com compaixão das pessoas pobres, daqueles que querem resgatar alguém da miséria. Não tem esse coração. É o que faltava deles. O amor. Mas esse centurião Cornélio, que não era judeu, não se menciona que ele era judeu, era piedoso. E o anjo diz: olha, as tuas esmolas, o teu modo de dar, o cuidado com que você tem com os pobres, com os necessitados,
estão na memória de Deus. Que é o que Jesus vai trazer à memória. Lembra de Mateus 25? Eu tive com fome, não me deste de comer. Eu tive com sede, me deste de beber. É isso que Jesus vai dizer. Não é se deu dízimo, se não deu dízimo. Não. Nada a ver com isso. Essa coisa que existia ali para aquela coisa, para aquela circunstância, para aquele tempo, para aquela cultura. Entenda. É para aquela cultura. Era daquela cultura. Jesus não menciona porque não me pagaram dízimo. Não tem isso. Porque eu tive fome. As necessidades não foram atendidas. Leia Mateus 25 e você vai saber. E aí, Cornélio era esse homem, piedoso. O anjo diz: as tuas esmolas e as tuas orações estão em memória diante de Deus. Para fechar, eu quero dizer o seguinte, porque se é o amor que altera as coisas, se é pela fé, então o que se diz? Paulo diz, há 3 coisas que são grandes. É o amor, a justiça e a fé. O amor, a misericórdia e a fé. E o maior deles é o amor. E ele escreve aos Coríntios, na carta que ele escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no verso 3, ele diz: porque ainda que eu dê todos os meus bens, reparta os meus recursos, os meus bens e dê aos necessitados, ou mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, tal ação não será de proveito algum. Não será de proveito algum. Que será de dar? O que é dar? Que significado tem dar? Muita gente dá, e eu já estou terminando aqui, eu queria ser breve e foi rápido, porque é uma meditação em que eu já sei o que é que eu estou dizendo, já sei o que é que eu quero dizer, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quis transmitir aqui para você. A gente dá um presente a um amigo, a gente dá algo a uma pessoa, mas é um beijinho, é uma coisinha agradável, é um agrado, é uma coisa assim de amizade e tal. Às vezes é política. Eu dou para aquele que tem muito, porque eu posso receber também. Mas há esse dá aqui, que é o que Jesus fala, ainda te falta alguma coisa, é daquilo que você dá com amor. Aquilo que você dá por misericórdia. É aquilo que você dá porque tem compaixão. E aquele que ama é nascido de Deus. Mas aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por isso é que fica essa meditação. Se você crê, aí eu já não sei. Mas se você crê, pode ter certeza, o Espírito Santo vai te ensinar e vai te dar clareza no seu coração. O Espírito Santo vai te dar entendimento. Se você crê,
nessa mensagem, nessa palavra, no que Jesus diz, ainda te falta alguma coisa. Vocês esquecem o principal da lei. Se eu não tiver amor, de nada me adiantará qualquer que seja a ação. Aquele que ama é nascido de Deus. Ah, Jesus, tu sabes que o meu coração está pacificado porque creu, porque criei na tua palavra. E a tua palavra é o que tu encarnaste neste mundo. É o que tu praticaste neste mundo. A tua palavra é o modo de ser teu nesse mundo, a tua expressão de amar, a tua expressão de nos amar. Se entregando, dando a tua vida por nós, Pai, para nos resgatar, pois somos pobres e necessitados. Mas pela tua graça, tu nos sustenta, pelo teu amor, tu nos sustenta, pela destra da tua mão. Paizinho querido, tu és o nosso resgatador. E aqui, Pai, está aqui diante desse vídeo, está ouvindo essa mensagem, eu quero que o Espírito Santo fale no seu coração. Eu quero que o Espírito Santo fale no coração dela. Que ela creia, que ela absorva, que ela saiba o que é crer na palavra de Deus. Porque um dia, Pai, eu já tive confusões, mas aquele que em ti crê jamais será confundido, porque tu és a pedra angular. Tu és a pedra de base, de alicerce. Tu és a pedra que pode medir todas as coisas. Ah, Jesus. Isso eu creio. Que essas pessoas creiam também, meu Pai. Um dia eu já fui confuso. E de tamanha confusão, e de tamanha aflição de mente, de alma, de tanto ouvir coisas que não convêm, coisas que são só conversa, mas não há nada da tua vontade. E aquilo me fez mergulhar numa profunda confusão. E tu me salvaste, tu me tiraste daquela condição. E hoje, Senhor, eu sei que não importa se haverá alguma represália contra a tua palavra, que eu prego e anuncio, porque ela é a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra é anunciado como tu mesmo diz. Diga a João que os mortos estão sendo ressuscitados, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os aleijados estão andando, e o Evangelho é pregado aos pobres. Por isso, a tua palavra, que é o Evangelho, é a libertação de todos nós, que somos pobres e necessitados. Tu nos liberta, tu nos resgata,
Tu nos levanta, tu nos enriquece. Precisamos crer para construir tesouros eternos. Precisamos crer para nos colocarmos à disposição da tua vontade. Porque os tesouros eternos, o ladrão não arromba, não rouba, a traça e a ferrugem não destrói. Tu nos salvas, Senhor. Que o Senhor ajude-nos a que o nosso entendimento se abra para a compreensão da tua palavra e que creiamos que fazer a tua vontade, que obedecer os teus mandamentos com amor, amor por mim, amor pelo próximo, com amor. Isso é o que me adiantará de algum proveito, porque sem amor, de nada nos adiantará. Gente, eu vou ficando por aqui. A qualquer momento, posso trazer mais uma meditação da palavra de Deus para vocês. Para mim, para nós, para todos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês.